boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, falando sobre a palavra de Deus. E bem, meus irmãos, hoje Deus colocou em meu coração uma palavra muito bem conhecida, que está no seu capítulo 6 de Lucas, no seu versículo 17, que fala acerca do Sermão da Montanha, o sermão que ninguém gosta de ouvir, meus irmãos. Desculpe pela câmera, mas hoje, meus irmãos, vou estar lendo um sermão que Jesus fez a todos os discípulos para ver quem realmente o seguia, meus irmãos. Bem, vou estar lendo aqui e vou estar explicando a palavra para vocês, que diz bem assim: E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom. E bem, como vemos aqui nesta palavra, meus irmãos, vemos que a maioria dos povos vinham ter com Jesus, vindo de todo lugar variado, vindo de Tiro e Sidom, Jerusalém, e também grande multidão do povo da Judéia, e também grande parte do número dos discípulos de Jesus. E bem, meus irmãos, neste sermão aqui, Jesus é como se ele fizesse uma separação do jugo não, do jugo sim, e do trigo. Que, meus irmãos, como Jesus fala em uma passagem, que quando ele vier, ele vai separar o bode das ovelhas e o jugo do trigo. Ou seja, meus irmãos, aqui neste sermão foi a mesma coisa. Que Jesus, dando esse sermão, é uma palavra dura que nós hoje em dia ouvimos também. Porque Jesus fala muito sobre amar o próximo, amar os nossos inimigos, amar as pessoas que nos fizeram mal. Como aqui ele fala no versículo 27, que diz bem assim: Mas a vós que ouves, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. E bem, meus irmãos, aqui nesta palavra de Deus, fala acerca de nós também amarmos nossos irmãos, que apesar das lutas, apesar das pessoas nos humilharem, nós devemos sim amar essas pessoas, porque, como Jesus falou aqui, como aqui, no versículo 31, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe vós também. Ou seja, se você quer que alguém faça algo para você, faça algo para essa pessoa também. Porque a partir do que você faz para uma vez, a partir da medida do que você faz para uma pessoa, essa pessoa também vai te devolver. Também pode não ser ela, mas também essa medida pode ser devolvida de outra pessoa. Ou seja, como Jesus disse aqui no versículo 38, Dai e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Ou seja, se você, por exemplo, você dá R$ 50 a alguém. Ou seja, Jesus ele diz que se você fizer isso com amor, sem interesse algum, sem emprestando, sem ser no interesse de ganhar mais, você ganhará isso de uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Ou seja, meus irmãos, quando você escolhe ser generoso e agir com amor com as pessoas, você é recompensado, e não de uma maneira como se fosse um empréstimo, e sim você é recompensado por Deus, porque na palavra de Deus, em Romanos, fala que todas as coisas cooperam para o bem do justo. Ou seja, todas as coisas, até as coisas ruins, até as situações ruins, cooperam para o bem dos justos. Ou seja, meus irmãos, quando você está passando por uma situação que é ruim na sua vida, um problema no cotidiano, não é para de te destruir. Deus está te provando. Porque quando se faz o ferreiro não bate com, por exemplo, um martelo totalmente a mais de 500 graus. Ou seja, nós somos a mesma coisa, nós somos esse ferro e Deus é o ferreiro. Ele está nos moldando a cada dia para que assim, no final, Ele tenha feito uma boa obra e nós sejamos uma peça rara e preciosa. Pois nossa alma tem um grande valor, meus irmãos, e por isso não devemos desprezar o valor da nossa alma e sempre buscar a Jesus Cristo. E bem, meus irmãos, continuando essa palavra, naquele tempo de Jesus, o povo estava simplesmente buscando a Jesus Cristo pelos milagres. E, por causa disso, Jesus ele fez esse sermão, para que assim todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Porque como Jesus falou aqui no versículo 46, que diz bem assim: E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa,
eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, meus irmãos, não busque a Deus só por milagre, busque a Deus para conhecê-lo mais, para ter intimidade com Deus. Porque buscar a Deus, você está buscando a face de Deus. Ou seja, quando você busca conhecer alguém, por exemplo, você não vai buscar que simplesmente ela te faça as coisas boas para você conhecer a pessoa, mas sim pelo que ela é, o que ela fez, simplesmente o que ela faz, quem ela é, o que ela já fez, por exemplo. Ou seja, quando você busca mais de Deus, você busca na Bíblia, e você busca conhecer quem ele é mais. Orando também, que orando você, a palavra de Deus fala que nós devemos buscar a Deus, fechando a porta do nosso quarto e indo falar com o nosso Criador. Ou seja, meus irmãos, quando você vai falar com Deus, você não está simplesmente preparando um texto que você, quando você vai falar com alguém, você não roubou, você não vai lá e fala, com essa palavra aqui, meu Deus, eu te peço isso e aquilo, te agradeço por aquilo, te peço perdão por aquilo, e bum, acabou a oração. Não. Quando você fala com alguém, você fala normalmente, a conversa flui, não é algo totalmente robotizado e formalizado. Porque quando, por exemplo, você está falando com seu pai, você não fala, meu pai, meu senhor, muito obrigado por ter me dado esta comida. Você não fala assim, pelo amor de Deus, né? Então, meus irmãos, nós temos que ser sinceros com Deus, como se ele fosse um pai, mas não de forma desrespeitosa, e sim reverenciando a Deus da forma que ele deve ser glorificado. Ou seja, meus irmãos, como aqui diz, e descendo com eles parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais vinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Ou seja, meus irmãos, que nós não buscamos Deus só pelos milagres e só para tocá-lo para ser curado e depois seguir a sua vida sozinho, e sim para que Deus habite em nossa vida e nos conduza até o propósito que ele tem nos colocado. Ou seja, busque a Deus com o propósito de ser mais íntimo com Deus, de conhecer a face de Deus, de conhecer quem é Deus, e não simplesmente por milagre, por satisfação, por prazer. Porque se você buscar Deus só por prazer, só para se sentir aquele calor espiritual, só para se sentir bem, então, meu irmão, o que você está buscando? Você não está buscando ter uma relação íntima com Deus. Quando você busca uma relação íntima com Deus, você busca fazer a vontade de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós devemos buscar a Deus não para satisfazer os desejos da nossa carne, que a nossa carne, ela quer o que? Ela quer sentir prazer o tempo todo, quer sentimento, quer arrepio, quer simplesmente tudo isso toda hora, meus irmãos. E bem, meus irmãos, como Deus falou, Jesus falou aqui que Jesus também é Deus, ele disse bem assim: e, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós os pobres, que vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. E bem, meus irmãos, ou seja, bem-aventurado aquele que é pobre, porque vosso é o reino de Deus. Ou seja, quando você é, por exemplo, pobre porque você é pobre de riquezas materiais, mas você é rico espiritualmente, porque se você for mesmo pobre, você buscar a Jesus Cristo, você já é rico, você já tem tudo mesmo. Porque ter o mundo e não ter Deus é a mesma coisa de você não ter nada. Você pode até ter muitos carros na garagem, ser rico, ter, não sei, ter a mulher mais bonita do mundo, ter seus filhos, ter tudo, mas você não vai ter, não vai preencher aquele buraco que fica aqui, aquele vazio que só Deus consegue preencher, meus irmãos. Porque na palavra de Deus fala que Deus, ele vai tirar aquele coração de pedra que nós temos e vai nos dar um coração de carne. Ou seja, nós iremos, como posso dizer, ficar mais sensíveis a Deus e assim iremos sentir a Deus
com intimidade e não com um coração de pedra, porque um coração de pedra ele quer o que quer se satisfazer o tempo todo, mas nunca se satisfaz. Por que, meus irmãos? A pedra é resistente, ou seja, seu coração está endurecido, meus irmãos. O coração fica tão endurecido que simplesmente só quer saber de satisfazer os desejos da carne. E quando nós temos o coração de carne, que no caso é o coração que está sensível ao Espírito Santo, nós conseguimos sentir a paz que o Espírito Santo despeja em nós. E bem, meus irmãos, aqui na palavra de Deus também fala: bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Ou seja, o que é a fome, meus irmãos? Ter a fome literalmente e também a fome espiritual. Porque se você tem fome em buscar a Deus, de orar, jejuar, de ler a palavra, de propagar a palavra, então você será farto. Porque Deus, quando você busca Ele de todo o seu coração, Ele te recompensa, meus irmãos. E não é simplesmente algo pequeno, algo grandioso, algo que você nem espera. Você tem fé em ganhar algo, mas ganha algo maior do que você esperava. E porque Deus, ele sempre nos surpreende, porque na sua palavra ele diz bem assim, que os vossos caminhos não são os meus caminhos, nem os vossos planos os meus planos. Ou seja, meus irmãos, os planos de Deus são muito maiores para nós, meus irmãos. Eles são simplesmente inimagináveis. E, continuando esta palavra, meus irmãos, no mesmo versículo, que bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos, busquem a Jesus Cristo, tenham fome por Jesus Cristo. Não busquem Jesus Cristo por desejo, nem vontade, porque desejo e vontade passa, sentimento passa, alegria passa, tudo passa. Mas se você ter a decisão hoje de entregar sua vida a Cristo, de orar, de jejuar, de ler a palavra e de propagar a palavra, meu irmão, te garanto que você será muito feliz com Jesus Cristo, porque Jesus, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Ou seja, meus irmãos, busquem a Jesus Cristo não só pelo prazer, mas sim para buscar a face de Deus, para saber quem é Deus, conhecer a Deus, porque conhecer vem do latim que significa algo mais íntimo, ou seja, entre um pai e um filho, entre uma irmã e, e a mãe, a irmã não, entre irmã e irmão, amor fraterno, amor paterno e amor materno, ou seja, conhecer não é só você saber quem é aquela pessoa, e sim você conhecer, saber quem é ela, o que ela fez, como ela é com você. Ou seja, meus irmãos, conhecer nunca foi sobre saber quem a pessoa é, e sim sobre conhecê-la verdadeiramente e conhecê-la num sentido mais íntimo. Ou seja, meus irmãos, nós devemos buscar a Cristo e buscar a Deus, não no propósito de só satisfazer nossas vontades e por bênçãos, e sim para buscar a sua face, para buscar saber quem é o Criador e por que ele nos criou. Ou seja, buscar ler mais a Bíblia, como eu já disse aqui, buscar descobrir, tipo, por exemplo, vou ler Gênesis, como que eu fui criado, ou seja, você pode começar o capítulo 1 de Gênesis. E continuando, meus irmãos, aqui no último versículo, bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Ou seja, meus irmãos, aqueles que estão entristecidos por causa de suas batalhas e angústias, mesmo em Cristo, esses, como aqui fala, porque a vez de rir. Ou seja, quando você persevera mesmo em meio às angústias e à perseguição, você, meu irmão, você será muito feliz em Cristo, porque Cristo nunca despreza um crente, um cristão que busca Ele, mesmo em sofrimento, porque todo sofrimento, meus irmãos, é a construção de uma fortaleza. Ou seja, quando você resiste, você está sendo moldado, e quando você é moldado, você evolui. Ou seja, meus irmãos, nunca pense que todo sofrimento é à toa. Pense que todo sofrimento é uma parte de sua evolução. Ou seja, Deus ele está te moldando como um ferro. Ou seja, claramente que vai doer. Então, meus irmãos, busquem a Deus, perseverem em oração, na fé em Cristo. Porque Deus, ele jamais vai te desprezar. E muito obrigado, meus irmãos, por ter visto esse vídeo. E Deus abençoe a vida de vocês, porque Jesus Cristo ele não está aqui para te dar simplesmente tudo de graça e te dar, falar simplesmente, vai ser facinho me seguir e é isso. Porque a maioria dos apóstolos morreu de forma horrível, mas foi para a glória. Porque, como o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ou seja, meus irmãos, nós devemos buscar a Jesus Cristo não pelas bênçãos, nem pelos sentimentos bons, e sim buscar a Cristo para sim, eu falei sobre sentimentos bons, mas sim
Quando você busca a Cristo verdadeiramente, você preenche aquele vazio com a paz que excede todo entendimento, que é a paz que o Espírito Santo dá quando ele habita em nós, meus irmãos. Ou seja, quando você busca a Deus com o coração quebrantado, se humilhando perante o Senhor, Ele responde, meus irmãos. Porque quando um coração quebrantado se apresenta perante o Senhor, Ele não ignora. Ele vai lá e acolhe esse coração e o limpa totalmente. E, meus irmãos, busquem Jesus Cristo porque breve Ele voltará. E não está longe, está muito perto, para Ele vir resgatar a sua igreja, meus irmãos. E busca Jesus Cristo em constante oração, constante jejum, constante leitura da palavra e constante propagação da palavra. Porque, como Jesus disse, ide pregai o evangelho para toda criatura e a todo ser vivente na terra. Ou seja, meus irmãos, pregue o evangelho mesmo quando você esteja sem vontade ou com vontade. Porque vontade passa, alegria, sentimentos passam e desejo também passa. Ou seja, todo dia tem uma decisão de buscar a Cristo. Não como algo obrigatório, mas sim como uma prioridade do seu dia. A primeira coisa que você faz é dar um bom dia para o Espírito Santo e falar que ele está bem-vindo em sua vida. E também que agradeça pela boa noite de sono que você teve. E assim você irá orar para que o nome de Deus seja glorificado. Porque nós devemos orar, meus irmãos, não como obrigação, mas sim para falar com Deus. Como você fala com um amigo quando a primeira coisa que você faz pela manhã é pegar o celular. Ou seja, meus irmãos, busque Jesus Cristo não por obrigação, mas sim como prioridade, porque ele foi para a cruz não para te castigar, mas sim para te livrar de todos os seus pecados, meus irmãos. E assim nós podemos ter acesso à vida eterna. E muito obrigado por ter visto esse vídeo, meus irmãos. E em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.